perguntas que te definem ou que me definem. E a pergunta de hoje é: como devo me comportar como cristão? Porque nós estamos numa sequência, né? Então a primeira foi: quem sou eu? E aí nós ministramos para você: você é filho amado de Deus. Você não é mais criatura. Todo mundo era criatura, mas você foi feito filho, porque você aceitou ao Senhor. E aí depois nós te explicamos que uma vez que você foi filho, feito filho, você foi salvo. Salvo da condenação, salvo da ira de Deus, salvo de parar lá no inferno se você morresse sem o Senhor. E aí nós perguntamos: eu posso perder a minha salvação? E aí te ensinamos que não tem como você perder a sua salvação. Te mostramos aqui na palavra. Só que qual é a pergunta que surge? É o medo da maioria dos pastores de ministrar a graça de Deus. Ora, se eu ministrar essa mensagem, aí os crentes vão viver de qualquer maneira. Ou talvez na sua mente mesmo fica a pergunta: ora, mas ok, se eu sou filho, eu sou salvo. Se eu sou salvo e não tem como eu perder a salvação, então, será que eu tenho que obedecer mandamentos? Não tem? O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que me comportar? A preocupação de uma grande parte dos crentes é essa, né? E muitos recorrem ao líder e ao pastor o tempo todo: isso aqui pode? Isso aqui não pode? Isso aqui é pecado ou não é? Não pode encostar nesse fio aí não. Isso aqui é pecado ou não é? Essa é uma preocupação que às vezes é constante de quem ainda não assimilou muito a graça de Deus. Mas hoje nós vamos ministrar sobre isso e você vai ter clareza, amém? Amém. Aleluia. Deixa eu só ir para aqui duas perguntas que tem tudo a ver com isso, antes de nós ministrarmos a palavra. E eu quero te estimular a mandar mais perguntas, tá? Elas já estão quase acabando. Você pode mandar pelo WhatsApp, você pode mandar no e-mail aí da igreja, tem na sua revista a indicação. Fizeram a seguinte pergunta: antes de Jesus, era justo quem obedecia à lei ou quem cria que Jesus viria? Então presta atenção: antes de Jesus vir, porque hoje você foi salvo pela graça mediante a fé. Em quê? Em Cristo Jesus. Mas quando não tinha Jesus? A pastora aí era pela lei. Mas será que o propósito da lei era salvar alguém? Se a lei fosse para salvar alguém, alguém poderia, ou alguém foi salvo? Te pergunto, será que alguém conseguia passar pelo crivo da lei? A Bíblia diz que não. Então, lá em Gênesis 15:6 e em Romanos 4:3, fala a mesma coisa, que é o que? Diz que Abraão creu em quê? Creu em Deus e na sua promessa. E isso que? O fato dele crer em Deus e na sua promessa impossível, fez com que ele fosse se tornar justo. Ele foi justificado. A Bíblia diz: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. O que é imputado por justiça? Foi colocado a justiça sobre ele. Ele não adquiriu justiça, ele não conquistou justiça. A justiça foi dada a ele. E quando a justiça foi dada a ele, ele se tornou justo. É por isso que nós dizemos que Abraão é o pai da fé. Por quê? Porque ele foi justificado pela fé. Então você vê ao longo da Bíblia que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Mediante a fé no que? Na palavra de Deus, no que Deus diz. Então nos dias de Noé, por exemplo, o que foi a salvação? Crer na palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? Haverá um dilúvio que matará todas as pessoas, só vai escapar quem entrar naquela arca. Só que assim, naturalmente falando, Deus fala umas coisas que não tem jeito de acontecer. Nos dias de Noé, por exemplo, que a Bíblia fala que é muito parecido com os nossos dias, nunca tinha chovido,
nunca tinha caído uma gota de água do céu. Aí Deus fala: vai inundar tudo, vai chover. Mas chuva, o que é chuva? Chuva é uma água que cai do céu. Que água que cai do céu? Água que cai do céu é orvalho, é pouquinho, fica em cima das plantas, vem toda noite. Não, mas não vai ser essa, vai ser maior, vai cair muita água do céu. Mas não cai água do céu. Pois é, mas vai cair, e vai cair tanto que vai inundar. E quem não entrar naquele barco estranho ali, gigantesco, não vai escapar. Mas aquele barco junto com um bicho, e tem não sei quantos dias que tem bicho lá dentro, e assim, não tem banheiro para os bichos, nem para o povo, está tudo lá dentro, junto, acumulado, fedorento, catinguento. Eu vou entrar? Não vou não, nunca aconteceu isso. Não, esse cara é louco, esse pastor é doente, esse profeta pirou a cabeça, ele não sabe o que ele fala. Irmão, você ficou louco, esse trem de igreja mexeu com a sua cabeça, fizeram uma lavagem cerebral em você e você ficou louco, a conversa sua é esquisita, não é coerente, é coisa de gente doido, não existe isso. Se você não tem, não tem. Não, mas se eu não tenho, Deus vai criar. Você é louco, não existe isso. Aonde você já viu isso? Não tem na Bíblia. Que Bíblia? Para com esse negócio. Aí a pessoa não crê, mas quem creu, o que aconteceu? Foi salvo. Sempre foi pela graça mediante a fé na palavra de Deus. O que muda com Jesus é que lá em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é a palavra desceu do céu e veio andar no meio dos homens. Mudou alguma coisa? Não, continuou sendo crer na palavra de Deus, só que a palavra agora tem fala, tem rosto, tem corpo. A palavra caminha, a palavra ora, a palavra impõe as mãos, é isso. E hoje é o que? É a mesma coisa, é crer que aquela palavra veio, que ela existe e que ela continua operando. Isso é um exercício para nós, o tempo todo. Então nunca mudou. Antes de Jesus era justo quem cria na palavra de Deus. Outra coisa, pastor, preciso pregar somente a graça ou primeiro preciso mostrar a lei? Essa pergunta é boa e é uma dúvida comum, porque o que muitos de nós pensamos? Esse cara é ímpio, se eu chego já com ele direto na graça que eu conheço, esse cara vai ser um crente relaxado demais, sei nem se ele vai ser crente. Mas pera lá, então você quer chegar nele na maldição da lei, e aí depois você conta para ele que não era daquele jeito? O que ele vai pensar do crente que você é? Porque ao invés de você chegar com a verdade, você chegou com a mentirazinha, com a verdade passada, ultrapassada, que não é mais a verdade atual, e aí depois você corrigiu no meio do caminho. Aí quando ele estiver muito legalista, você prega para ele a graça. Aí você acha que ele vai aceitar a graça? Não vai. Aí agora ele vai querer viver na religião, porque ele foi ensinado na religião. E a nossa mente natural aceita muito mais a lei do que a graça, porque a lei te diz claramente, pode, não pode. A graça te diz, não sei, ora, avalia, você que tem que saber, te dá muita liberdade. E nós falamos sempre que nós queremos liberdade, mas quando você recebe muita liberdade, todos nós, você trava. Você chega no seu serviço, aí às vezes você pensa, eu queria mais liberdade nesse lugar, tá bom. Aí você chega lá agora no seu trabalho, e o seu patrão fala para você, olha, a partir de hoje, você faz aqui dentro, do jeito que você quiser, e na hora que você quiser. Você que determina aqui, Maia, todas as coisas, tudo aqui dentro. Você vai ficar muito feliz na hora? Você vai ficar desesperado quando eu conto disso, não. Nem. É você que você trabalha num restaurante, por exemplo. Você agora, Leandro, que determina o cardápio. É com você. Você que vai resolver. Porque eu já ouvi você falando que poderia diversificar mais, que poderia ter mais liberdade. É seu, acabou. Você vai funcionar aqui como se fosse o dono do restaurante. Nessa hora, o que vem dentro de você? Muita alegria? Vem não. Vem quase um terror dentro de você. Fala, enrolei minha vida. Era muito melhor daquele jeito.
Por quê? Porque a lei, o pode ou não pode, te dá uma suposta segurança, mas não é segurança. A Bíblia diz que não é bênção para nós. Nós devemos pregar sempre a graça. Olha só o que diz João capítulo 1 e verso 17: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que nós pregamos? Nós pregamos a Cristo. Você vive em Cristo. Então o que eu e você temos que pregar? Temos que pregar a graça de Deus. Lucas 16:16: a lei e os profetas vigoraram até João, que é João Batista. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Aí talvez você pense assim: ixi, vai, agora aí atrapalhou tudo, porque não é pela graça? Como é que eu me esforço para entrar nessa graça? Eu me esforço para entrar nesse evangelho. Hebreus 4, verso 11: portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar no descanso. Qual descanso? No descanso de que todas as obras já foram consumadas. É assim que nós devemos viver. Lembra quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, que nós mencionamos na oferta? O que o Senhor mandou fazer? Ele mandou assentar-se. Como que ele está nos céus? Assentado à destra de Deus. Alguém que está trabalhando ou que está preocupado, pergunta: dá para sentar? Sim ou não? Quem senta? Fala assim: quem está tranquilo. Se você estiver trabalhando, esforçando muito, e você vê alguém sentado do seu lado, como é que você fica? Os irmãos não falam, né? Você fica com medo de expressar assim, suas vontades, de falar de mim e tal. Deixa eu me expor. Eu fico com raiva demais. Eu não sei quanto tempo eu vou aguentar aqui, gente. Porque eu estou lá limpando, suando, arrumando, e o bonito está sentado. Está tranquilão, está nem aí. O que você quer? Você quer que ele levante e vai trabalhar. Ou seja, quem está sentado está no descanso. Ninguém descansa em pé. Você descansa ou é sentado ou é deitado. Deitado na Bíblia é dormir. Aí é aquele justo que morreu. A Bíblia não diz que morreu, diz que ele dorme, porque você não morre mais, amém? Morrer é quem é condenado, você não morre, você dorme. Então quando o sujeito está no descanso, a Bíblia diz que ele assentou-se. Quantos estão assentados em Cristo? Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Bom, abra sua revista aí. Como devo me comportar como cristão? Está gravando aí já? Ok. Bom, o que eu falei, muitos acham que essa mensagem da graça, ela precisa ser equilibrada. E eu vejo muitas pessoas falarem também, né, a respeito do evangelho da graça. Mas deixa eu te falar, não existe evangelho da graça. O evangelho é a graça de Deus expressa. Só tem um evangelho. O evangelho é boas novas. Qual é a boa nova? A boa nova não é eu chegar para uma pessoa e dizer para ela que ela tem 613 ordenanças que ela tem que cumprir, porque não são 10 mandamentos, são 613. A graça não é isso. A graça é eu chegar nessa pessoa e dizer: fulano, você teria que cumprir 613 ordenanças, e você não conseguiria, e você não tem capacidade para isso, mas eu quero te dar uma boa notícia: alguém já cumpriu para você, e está disponível para que você entre na aliança dessa pessoa, no qual a única coisa que você vai ter que se esforçar é para descansar
na verdade de que Ele já fez todas as coisas, e que eu e você não precisamos cumprir mais nada. Pastor, mas esse é que é o perigo dessa mensagem, tá vendo? Como você fala que não tem que cumprir mais nada? Aí o cara leva a vida dele do jeito que ele quiser, e ele acha que tudo ele pode fazer. Não, mas Paulo já falou que tudo ele pode fazer. Não precisa de eu falar não, está escrito. Você pode fazer o que você quiser. Pastor, mas como assim? Filho, você pode pecar se você quiser, você pode roubar se você quiser, você pode adulterar se você quiser, você pode. Ninguém te segura não, ninguém te prende para fazer essas coisas não. A questão é, você deve fazer isso? Claro que não. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Aí a gente fica assim, pois é, eu preciso da lei, porque eu preciso assim saber aqui na cartilha aqui, ó, o que eu posso e o que eu não posso fazer. Aí muitas igrejas fazem uma cartilha assim, ó, do manual de conduta daquela igreja, né? Quando nós fomos fazer a alteração aqui dos documentos da igreja, lá no cartório eles me pediram, mas como que é a conduta de vocês lá? Eu falei, é Bíblia, filho. Não, mas como que uma pessoa faz para entrar e como que ela faz para sair? Eu falei, só entra, não precisa de sair não. Para que vai sair? Só entra, quem vai querer sair? Falou, não, mas se alguém precisar ser excluído, eu falei, é Bíblia, filha, está escrito também. Não, mas a gente precisa de uma norma, de um manual. Eu falei, Deus que me livre, isso aí você não vai ter não. Falou, não, você precisa pôr alguma coisa aí no estatuto. Eu falei, então tá bom. O que eu vou pôr? Eu vou pôr que o nosso manual é o que está no nosso estatuto, é a palavra de Deus. Agora, qualquer um que proceder neciamente ou intencionalmente nos princípios contrários à palavra de Deus, via estatuto jurídico, está sujeito à exclusão. Mas sabe que dia que ele vai ser excluído? Nunca! Porque Deus exclui ele, sim ou não? Não! Nós por acaso vamos excluir? Não vai, nós vamos ensinar, nós vamos amar, nós vamos andar a segunda, terceira, 20ª milha com ele, e não vamos desistir jamais. Posso ouvir um amém de alguém? Porque é assim que o Senhor é, Ele nunca desistiu de você. Por que nós vamos desistir de alguém? Aí as pessoas acham que isso precisa ser equilibrado com um pouco de lei. Porque assim, qual é o pensamento? Ninguém vai se esforçar para andar de maneira correta com essa pregação. Mas quem falou que tem que esforçar para andar da maneira correta? Não vai esforçar mesmo não, nem eu quero. O único esforço que cabe para nós é o esforço de descansar, de entrar no descanso de Deus, porque não depende de mim. Não é assim a vida cristã. Irmãos, a vida cristã é muito, mas muito simples. Como que ela é? Você confessou Jesus, você creu nele, como uma confirmação pública disso, você se batiza, e agora o que você segue? A voz do Espírito que fala com você. O que é o certo e o que é o errado? É o que ele vai falar com você, mais nada. Não tem uma cartilha de sim e não, não tem uma coisa que você vai ter que obedecer de pode ou não pode. O Espírito Santo vai falar com você e vai guiar você e vai orientar você caso a caso, porque às vezes para mim aquilo vai ser benéfico, mas talvez para o Everton já não vai ser bênção, já vai ser maléfico. Me insistir nele, aleluia. Então cada um funciona de uma maneira, e o Espírito vai operar com cada um também de uma maneira. Nós queremos regras, mas a Bíblia fala que a vida do cristão é uma vida em novidade de vida. Amém? É assim, você não sabe. Ah, mas já funcionou, sempre funcionou assim comigo, Rose. Pois é, mas talvez a partir de amanhã não funciona mais. Porque o que funcionou hoje não significa que vai funcionar amanhã. O que funcionou ontem não significa que vai funcionar hoje. Os irmãos estão me entendendo? Amém? É assim a vida cristã. E acredite em mim, isso é maravilhoso.
É uma grande mentira do diabo achar que os crentes vão se entregar à libertinagem por já saber que está salvo. É exatamente o contrário. Quando eu entendo o tamanho do amor expresso na cruz por mim, e a vida que Ele me propõe, a liberdade que Ele me dá, jamais eu vou fazer algo que eu sei que desagrada o coração do meu Pai. Jamais. Eu não vou querer fazer, de maneira nenhuma, não vou. Mas eu não vou me esforçar por fazer. Eu vou automaticamente, guiado pelo mesmo Espírito que me salvou, eu vou seguir e vou fazer. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Ou ficou ruim? Amém? Falhou. Não sei o que é. Tenta ver se você conserta esse negócio aí. Nós vamos fluindo aqui. Aleluia. Aleluia. Em tudo dai graças. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos orar por isso, pela ministração, para que você tenha revelação e também para que esse som funcione plenamente. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos aqui e oramos por essa palavra. Oramos nessa manhã por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento da Tua palavra. Pai, nós queremos aprender mais de Ti, queremos receber mais do Senhor, queremos ser edificados na Tua palavra. Pai, nós oramos também quebrando toda a resistência do diabo, todo ataque a esse ambiente, a esse som, a esses equipamentos, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém, aleluia. Os servos tentem nos ajudar aí, pode ser aquela tomada de lá também, tá? Mas presta atenção aqui, deixa os irmãos resolvendo aí e vamos focar aqui na palavra. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3 e o verso 1. Gálatas capítulo 3 e o verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo lança essa pergunta, e é interessante que Paulo trata a igreja da Galácia, dos Gálatas, de uma maneira assim, menos graciosa, vamos dizer, ou mais firme, do que ele trata a igreja de Corinto. Qual que era o problema da igreja lá dos Gálatas? Tinha um problema, é que eles criam que eram salvos pela graça mediante a fé, mas eles criam que para manter essa salvação, eles precisavam se esforçar, e eles precisavam seguir a lei, inclusive circuncidar. Trocar para o outro? Som, ei. Som, aleluia, ei. 1, 2, ei, som. Não, tenta arrumar aí, eu vou até sem se precisar. Tenta ir organizando aí. Então eles achavam que não dava para ficar só na graça, e era preciso aperfeiçoar também por si mesmo, ou pelo esforço de cumprir os mandamentos. Agora a igreja de Corinto, a igreja lá dos coríntios, como que era essa igreja? Essa igreja tinha gente que ficava bêbado na ceia, tinha irmão que roubava de outro irmão, tinha gente que prostituía, era assim, uma confusão. Você ouviu Paulo se dirigindo à igreja lá da Galácia. Agora você vai ouvir Paulo se dirigindo à igreja lá de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1 e o verso 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a igreja, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele. Essa igreja que eu te contei, em toda
toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Aí você fala, não, esse cara era mentiroso demais. Como é que o sujeito fala um negócio desse? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que, pergunta, por que, Dedilson, essa diferença tão grande de tratamento? Parece que o problema dos Gálatas, que era a mistura da lei com a graça, na visão de Paulo, era bem mais grave do que o mau comportamento dos irmãos de Corinto. Mas deixa eu te ensinar um princípio. Por que Paulo foi mais firme com os Gálatas? É porque uma crença errada, ela vai gerar um comportamento errado. Agora, se tem a crença correta e o comportamento ainda é errado, ele vai ser corrigido com o tempo. Por quê? Porque a crença está correta. Os irmãos de Corinto eram uma baderna e era uma confusão a igreja, mas a fé deles era correta. Eles criam que era pela graça, mediante a fé e pronto. Ah, mas estava uma bagunça. Pois é, mas quando você vai avançando no texto, você percebe que começa a ser corrigido. O apóstolo ensina, porque ora, o sujeito estava acostumado com uma vida de ímpio. Aí hoje você tem a Bíblia, você está lendo 1 Coríntios. Mas aqueles irmãos não tinham nada não. O que eles seguiam? Eles seguiam o Espírito Santo falando na vida deles. Só que também tinha outras vozes. Então, se eu acho que não tem problema nenhum de envolver em prostituição, eu vou me envolver até que alguém me ensine que aquilo está errado. Talvez eu até sinto que eu não deveria. Falei, é estranho, antigamente eu fazia isso e não sentia nada. Agora eu faço e parece que eu estou sentindo um trem ruim aqui dentro, eu não sei direito o que é. Tem que ter alguém para ensinar. Você vai encontrar muitas pessoas lá na sua célula que talvez falam de maneira inapropriada, que agem de maneira inapropriada, não chega assim, taxando, rotulando, julgando a pessoa não. Aí esse cara não é crente não, olha como é que ele falou. Calma, talvez ninguém nunca ensinou, ninguém nunca falou para ele. Falei, irmão, você agora é templo do Espírito Santo, a sua língua é língua de fogo, diz a palavra. Você não deveria falar qualquer coisa. A Bíblia ensina, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquilo que serve para edificação. Fala assim, mas não, fala de uma maneira que edifique. Acabou, você ensinou. Você não diminuiu aquele irmão, você não lançou uma palavra de morte, você veio com uma palavra de vida, gerou fé no coração dele, vai ter mudança, mas precisa ser ensinado. Agora os Gálatas estavam crendo de maneira errada. Se eles estavam crendo de maneira errada, não ia ter esperança para eles, porque a crença errada ia gerar todo um comportamento errado. Quem entende isso? Você está entendendo? Amém? Você consegue ver isso com clareza? Bom, eu quero mencionar aqui alguns princípios. Nós precisamos então crer da maneira correta. E eu quero deixar alguns princípios importantes em relação a isso. Então, essa é a pergunta: como eu devo me comportar? Basicamente a resposta é: você deve viver com o Senhor da maneira como você entrou nele. A Bíblia diz que você entrou pela graça mediante a fé. Dessa maneira é a maneira com a qual você deve viver nele. Eu quero deixar aqui alguns princípios para você ver como essa mistura de lei com graça pode ser perigosa. Quero te dar algumas explicações da lei e focar mais ainda, claro, na graça de Deus na sua vida. Abra a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 3 e o verso 20. Romanos, capítulo 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado
Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei não vem bênção de Deus para você. Sei que talvez você pode achar que vem, mas não vem. A Bíblia diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você quer um sinal de quem vive na lei? Comecei a falar disso um pouco mais cedo. É a preocupação constante com o pecado. Isso pode? Isso não pode? Isso é pecado ou não é pecado? Será que eu pequei? E aí essa pessoa tem um companheiro constante, que chama medo. O medo é constante. Medo de pecar, medo de não ser aceito, medo de errar. O medo anula a fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Não dá para ter as duas coisas. O medo nunca vem de Deus. Deus não produz medo. A lei, por exemplo, produz medo. Ela vem com castigos, ela vem com consequências, ela vem evidenciando o pecado. Quem produz medo é o diabo. A Bíblia diz que a marca de Deus é o amor. E a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo não provém de Deus. Todas as vezes que você sentir medo de qualquer coisa na sua vida, não provém de Deus. E a maior parte dos homens sente medo, em um resumo geral, é sempre o mesmo medo, que é o medo da morte. Mas eu e você, que entendemos que somos filhos, que entendemos que fomos salvos, que somos filhos amados do Senhor, a mim e a você não cabe ter medo da morte. Sabe por quê? Para mim e para você, a morte é uma grande promoção. Você está aqui hoje conosco nesse mundo, mas se você morrer, você está com Ele. A sua vida só melhora. Na verdade, a Bíblia não diz que você morre, a Bíblia diz que você dorme. Você muda de lugar, você muda de plano, você muda de esfera. Você está aqui hoje nesse plano natural, e aí você vai completamente para o plano espiritual. Era isso que Paulo entendia com clareza. Você observa na vida, nas viagens de Paulo, nos escritos dele, você fala, esse cara não tinha medo de nada. Não, mas vai ter medo de quê? O medo máximo que nós sentimos é esse, de morrer. Mas o que ele entendeu? Ora, o viver para mim é Cristo, e se eu morrer, é a melhor coisa que pode me acontecer, porque eu já estou diretamente com Ele. Você percebe como é que o medo vai embora? Às vezes no nosso dia a dia, nós não trazemos isso para a nossa realidade. Aí você fica lá com medo de, sei lá, você está sozinho em casa, um barulho que você ouviu, aí você fica com medo. Aí você fica com medo de fazer uma viagem, aí você fica com medo no avião. Por conta do que você vai ficar com medo? O máximo que vai acontecer com você, em qualquer situação muito ruim, é você morrer. Fala para o irmão que está do seu lado, se você morrer, você está na bênção, irmão. Fala para ele, você vai estar muito melhor do que agora. Mas é difícil a gente crer nisso, né? Gostamos demais dessa vida aqui, reclamamos até dela, mas gostamos demais. Falta-nos ainda um pouco daquela visão do reino, da vida que o Senhor tem preparada para nós. Romanos capítulo 5, verso 13. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Presta atenção, a lei não criou o pecado, mas ela deixou o pecado evidente. Isso é um princípio. Como que eu vou andar com alguma coisa de lei ou com uma mistura de lei, sendo que, número 1 aí da sua revista, a lei evidencia o pecado, a graça evidencia a Cristo. Quem que você tem que evidenciar na sua vida? Cristo. Você tem que evidenciar Cristo. Cristo tem que ser o centro de todas as coisas na nossa vida. Mas alguém que vive na lei, o centro da vida dele é o pecado. Não que ele pratique o pecado o tempo inteiro, mas ele vive em função do pecado. É ou não é, irmãos? Você conhece alguém assim? Eu conheço, eu já fui assim.
Mas será que isso pode? Será que isso não pode? Ai, será que eu pequei agora? Aquilo que eu falei, aquilo que eu comi, aquilo que eu pensei, meu Deus, eu acho que eu pequei. Aí você fica em função o tempo todo, não é de Cristo, não é do Espírito, é do pecado. Constantemente com medo. Às vezes você não quer nem sair na rua. Você pensa, se eu sair na rua aqui, um raio vai cair na minha cabeça. Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Deus vai me matar hoje. Eu aprontei demais. É muita confusão. Eu não vou nem andar de ônibus, porque gente inocente pode morrer por minha causa hoje. O raio pode explodir o ônibus e era para ser só eu. E vai mais gente. Essas loucuras que passam na cabeça de uma pessoa que vive na lei. Agora, o poder da graça é infinitamente superior. Avança para o verso 20 aí de Romanos capítulo 5. Sobreveio a lei para que evidenciasse o pecado ou a ofensa, mas onde abundou o pecado, aconteceu o quê? Superabundou a graça. Qual que tem maior poder? É a graça ou é o pecado? É claro que é a graça. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Sobre quem? Fala assim, eu. Pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Deixa eu te falar um negócio. Para quem vive na graça, o pecado é assunto encerrado. Irmãos, eu falo para vocês na presença de Deus, eu nem lembro que pecado existe. Eu nem lembro desse negócio. Não significa que eu ocasionalmente não peque. Isso acontece com todos nós. Mas Ele não me prende. Ele não prende nem a minha atenção, nem os meus pensamentos, que dirá a minha vida. Eu nem lembro desse negócio. Eu não fico em função disso. Eu vivo em paz. Sou guiado pelo Espírito. Mas se fosse alguns anos, uma coisa simples, como eu te falei, aqui do Kids, eu estaria pensando, será que eu não estou pecando? Não. É porque eu não fazer o negócio, porque eu ainda não tenho dinheiro, mas isso não é incredulidade? Isso não é falta de fé? Será que eu não estou pecando? Aí você fica assim, mas se eu fizer sem ter e arrumar problema, será que eu não estou pecando? Não, olha que inferno de vida. Se você fizer, você está pecando. Se você não fizer, você está pecando. O que você vai arrumar? Não, morre logo, some. Como é que dá para viver desse jeito? É assim que muitos, não vou dizer de nós, muitos aí fora, crentes, vivem. Se faz, é pecado. Se não faz, é pecado também. Qual que é a evidência o tempo inteiro? Pecado. Qual que é o problema? Lei. É a lei. É querer aperfeiçoar na carne uma coisa que começou no espírito. Segundo ponto que está aí na sua revista: andar pela lei é anular a obra da cruz. Gálatas capítulo 5 e o verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça você saiu, da graça você decaiu. O que a Bíblia diz? Que quem recebe a Cristo pela graça e depois tenta se purificar, se consagrar pela lei, ou seja, pelo esforço próprio, se desliga de Cristo, sai da posição da graça. Você tem ideia do quanto é grave isso? Quando você se desliga de Cristo, não significa que você perde a salvação, não, porque eu já te expliquei, nada faz você perder. Mas você está sujeito a ataques do diabo, você está sujeito a maldição, você está sujeito a N coisas. Você não tem uma vida que é uma vida de abundância, você tem uma vida que é a vida da religião, que eu te falo, é um inferno, é uma praga, qualquer uma, evangélica, católica, espírita, é do diabo todas elas. São um monte de regras e preceitos para ser aceito por Deus. Só que deixa eu te falar, você não precisa ser bom para ser aceito por Deus. Para ser aceito por Deus, segundo a palavra, tem que ser perfeito. E perfeito só teve um.
Cristo. Ou você está nele, ou não tem jeito. Você não desfruta de nada, porque você não é qualificado, você não é habilitado. Mas quando nós temos religião na nossa mente, que é o fruto da lei, as regras e os preceitos, você se sente indigno de várias coisas. Não, eu não sou digno de liderar uma célula, eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno de orar por cura, eu não sou digno de ser usado por Deus. Por quê? Porque na cabeça está o mérito, está o merecimento. Eu não fiz por onde Deus fazer assim, eu não mereço isso. Muitas vezes quando eu vou orar por cura, por pessoas, eu pergunto: você crê que Deus pode te curar? Nunca uma pessoa diz que não, a pessoa sempre diz que crê. Eu sei que Deus pode me curar, só que aí tem uma pergunta que só é capaz de responder quem vive na graça. E aí às vezes eu pergunto: você crê que Deus quer te curar agora? Que Ele quer te curar? Aí muitas vezes eu escuto: não sei, Deus é soberano, Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele. Deixa eu te falar, não tem. Deus tem uma aliança com você que Ele não tem opção de fazer na hora que Ele quer. Quando você ativa a fé, deixa eu te contar uma coisa, nós vamos falar isso domingo que vem. Deus é obrigado a fazer. Você sabia que tem coisas que você faz que pela sua atitude Deus é obrigado a fazer? Se você move nos termos da nova aliança, Deus não tem opção, Ele tem que fazer. Por quê? Porque existe uma aliança que não é propriamente com você, é com Cristo, e você foi inserido nela. Mas para você desfrutar dela, você tem que estar ligado em Cristo. E para estar ligado em Cristo, tem que entender que é pela graça. Tem que viver na graça de Deus, sem mérito nenhum, sem merecimento nenhum. Essa é a pergunta do próximo domingo, né? Por que as minhas orações não são respondidas? Porque está na base errada. Se está na base da nova aliança, se está na base da graça, eu te garanto, vai ser respondida, porque não pode deixar de ser respondida. O Senhor tem que fazer, porque Ele entrou nessa aliança. Tem a parte dele, tem a parte de Cristo. Cristo entrou com uma parte, Deus entrou com a outra. Se Ele não cumprir, a aliança é quebrada e Ele deixa de ser Deus. Como que Deus deixa de ser Deus? Não tem como, é impossível. Mas às vezes nós não temos ainda esse tipo de entendimento. Aí vivemos numa base de assim: não, eu sei que Deus pode curar, mas por que a pessoa não fala, Ele vai me curar agora? Porque ela pensa assim: eu não sei se eu mereço. Esse é o pensamento. Talvez não é a fala, mas o pensamento é esse: eu não sei se eu mereço. Não, tenha clareza, você não merece. Mas não é porque você merece, não tem nada a ver com você, é porque Ele ama, é que Ele faz. Não tem a ver com você merecer ou não merecer, é por causa dEle. Alguém pode dizer um amém? Amém. Gálatas capítulo 2, verso 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, o merecimento, segue-se que Cristo morreu em vão. Quando você acha que alguma coisa na sua vida depende de você, você está dizendo: eu não creio na obra da cruz. Cristo, para mim, morreu em vão. Teria que morrer de novo. Essa obra não foi completa, não foi tudo consumado. Percebe a dimensão disso? Percebe a gravidade disso? Nós achamos que é só um pensamento, ou que é só uma maneira de dizer ou de agir, mas é uma crença. É uma crença. Você precisa crer
que ele cumpriu todas as coisas. Ele cumpriu todos os requisitos. E não tem nada que eu ou você possamos acrescentar. Nada. Os irmãos do louvor, pode vir até aqui. Quero mostrar para você aqui, nesse último texto. Os irmãos podem compartilhar o último ponto lá na célula. Abra a sua Bíblia, que eu quero ler com você. Atos capítulo 5, verso 1. Nós vamos encerrar com essa história que tem na Bíblia, que é a história de Ananias e Safira, que muitas pessoas acham que pode ser de certa maneira uma incoerência, porque esses dois eram crentes, estavam na igreja e de repente morreram. Muitas pessoas entendem esse texto de maneira equivocada, acham que às vezes morreram por avareza, porque era para dar o valor inteiro do campo e não deu, e guardou um pouquinho, porque era avarento. Outros acham que desobedeceram de alguma maneira a Deus. Atos capítulo 5 e verso 1. Entretanto, certo homem, grava isso, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria todo teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, que é, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando os moços, cobriram o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, que é Safira, e aconteceu a mesma coisa. Para resumir a história para você, qual que é o caso desse texto aqui? É blasfêmia contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é pecado para a morte mesmo. Mas deixa eu te falar, não é possível um crente blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe o que acontece nesse caso aqui de Ananias e Safira? Ananias e Safira não eram crentes. Pastor, mas eles estavam na igreja entregando uma oferta. Ser membro de igreja não significa que é crente. Qualquer um pode ser membro de igreja. Qualquer um pode tomar banho de piscina em vez de batizar. Qualquer um. É uma coisa que está no coração. Por que eu te digo que eles não eram crentes? Porque no livro de Atos, nenhum crente é chamado de certo homem. Só os ímpios são chamados de certo homem. E tem outras menções. Dá uma folheada, não dá para fazer isso com você aqui agora. Nós vamos avançar muito no nosso horário. Mas todos os crentes são chamados um certo discípulo. Havia um discípulo, havia uma discípula. Um homem de Deus, como fala a respeito de Estevão, era um homem de Deus, mas certo homem é ímpio. Outra coisa, se Ananias é crente, nós temos um problema sério, porque Pedro afirma: Satanás encheu o seu coração. Como que Satanás enche o coração de quem já está cheio do Espírito? Se ele era crente, ele era cheio do Espírito. Luz e trevas não vivem no mesmo lugar. Ele não era crente, porque Satanás, o apóstolo Pedro diz, encheu o coração dele. Outra coisa, a Bíblia diz que ele morreu. Crente não morre, crente dorme na Bíblia. Ele morreu, ou seja, ele foi para a condenação, ele foi para o inferno. Agora, o mais importante não é nem isso. É interessante que às vezes hoje nós damos nome porque achamos bonito. Você tem um filho, que nome eu vou dar? Eu gosto do tal, eu gosto do tal. Mas nessa época e na Bíblia, os nomes não eram dados por acaso. Os nomes eram dados e tinham significados. E aquilo acabava norteando a vida da pessoa.
Nada na Bíblia é por acaso, aprende isso. Ananias é a mesma forma do nome João, que significa Deus é gracioso. Ananias é graça de Deus. João é Yohanan. Ananias é Yahaná, ou Hana-Yah. É o contrário. Um é Deus é gracioso, o outro é graça de Deus. Então Ananias significa graça de Deus. Você fala, uau, mas graça de Deus, e o cara morre desse jeito, lá no meio do culto, estranho. E Safira? Safira é pedra preciosa mesmo, significa pedra preciosa. Estranho, então graça de Deus, pedra preciosa. Só que quando você estuda a história dos judeus, eles têm um livro de tradições que às vezes o judeu dá mais valor do que a própria Bíblia, chamado Talmud, que era o que eles ensinavam naquela época, que diz que o nome da pedra que foi gravada a lei era uma pedra chamada lápis lazuli. E um dos significados de Safira é lápis lazuli. Então Safira, lápis lazuli, é a mesma pedra que foi usada para gravar os 10 mandamentos. Sabe o que esse texto está mostrando? É o problema lá de Gálatas. Quando você pega Ananias, a graça de Deus, e casa com lápis lazuli, lei, produz morte. É assim que vivem muitos crentes em muitas igrejas, mortos. Ele não morreu literalmente como morreu aqui Ananias. Por quê? Porque esse era ímpio, o outro é crente. Mas ele morre espiritualmente. Ele vai na igreja todo domingo, ele vai na célula, mas ele não tem uma vida cristã. Ele não tem uma vida com Deus. Ele conhece religião, ele conhece regras, ele conhece preceitos, mas ele não conhece o Deus vivo. Ele não conhece a palavra que é gravada no coração dele, que queima no espírito. Ele não é conduzido pelo Senhor. Irmão, eu posso testemunhar para você, não tem nada mais glorioso, emocionante, prazeroso do que ser guiado pelo Espírito Santo. Nada. Você se sente cheio, você se sente pleno, você se sente realizado. Você sente que você não está aqui à toa. Você está aqui para quê? Para crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma carreira, casar, ter filhos, ter netos, conquistar coisas, e depois morrer e ir embora, e deixar aí para os seus parentes, seus entes queridos, que você teve ao longo da vida. Deixa eu te falar, isso aí o ímpio pode fazer. Eu e você estamos aqui para reinar em vida. Eu e você estamos aqui para salgar essa terra, para iluminar esse mundo. Eu e você estamos aqui para ver uma pessoa que é doente e falar: eu sou a solução dos seus problemas. Pastor, mas não é Deus? E onde é que Ele está, filho? Onde é que Ele mora? Onde é que Ele reside? É em mim. Eu tenho a solução para você. Vem cá, vamos orar. Vamos resolver essa doença agora. Vamos tirar essa dor aí agora. Vamos orar para essa porta se abrir. Vamos repreender esse medo, esse pânico, essa depressão vai sair agora. Ah, mas com uma oração só? Não precisa de tratamento, não precisa de remédio, não precisa de gastar todo o seu dinheiro em médicos e em cirurgias. Deus pode fazer. É isso que nós cremos. É isso que está na palavra de Deus. Ou você crê nisso de maneira completa, ou não assusta com o que eu vou dizer para você, não. Dá outro rumo para a sua vida, irmão. Porque você vai perder tempo ficando indo na igreja. Você vai ouvir palavra atrás de palavra, e você não vai ver a palavra acontecendo na sua vida de segunda a segunda. Eu já ouvi tudo quanto é palavra, só ouvir eu já estou enjoado.
Eu quero ver ela acontecendo hoje, amanhã. Eu quero ver ela acontecendo no trabalho, na família, na casa, no meio da rua. Porque se eu leio aqui que Deus cura, então Ele cura lá no centro. Ele cura alguém que eu nunca vi na minha vida, que pode estar passando por mim, mancando, e falar: espera aí, o que é que você tem no pé? Ah não, quem é você? Não, eu quero saber o que você tem no pé. Jesus pode te curar aqui agora. Deixa eu orar por você. O que é que você tem no pé? Ah, é tal coisa, então vamos orar aqui agora. Vai, anda normal, está corrigido. Levanta e anda. Não é isso que você lê? Não é isso que nós lemos o tempo inteiro? Até que dia que você vai ficar só lendo? Eu não aguento mais só ler. Eu preciso de viver isso. Eu clamo a Deus isso todos os dias. Eu preciso de viver isso. Fica de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. É isso que você quer também para a sua vida? Você quer viver? Eu queria orar hoje, uma oração bem específica. Quero orar hoje por aqueles que querem viver a palavra de Deus. Não é conhecer não, você já conhece. Você quer entrar dentro das páginas. Você quer ter o seu nome no lugar do nome de Pedro, no lugar do nome de Paulo, no lugar do nome de João. Porque esses caras já morreram. Já passou a época deles, já era. Pedro, Paulo, João, Estevão, já era. Você que está aqui. Nós é que estamos aqui. A oportunidade é nossa. Os dias são nossos. A Bíblia diz em Romanos: a criação aguarda com ardente expectativa você se manifestar. Você que é filho de Deus, você entender quem você é em Cristo, aquilo que Ele pode na sua vida, e começar a se manifestar na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na rua, em todos os lugares. Hoje mesmo, ao sair daqui, quantos querem isso? Se esse é o seu desejo, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Não tem muito espaço, normalmente cabe aqui, pode vir. Quer que você tenha essa atitude de fé de sair do seu lugar e vir até aqui. Oh Espírito de Deus. Se você quiser, pode vir mais para frente, pode ajoelhar se você quiser. Fica na liberdade. Pode fazer como você achar melhor. Chega mais para cá, os irmãos que estão à frente, chega aqui de lado. Vai entrando aqui de lado para poder caber mais gente aqui à frente. E você que se levantou e que veio aqui à frente, fala com o Senhor. Fala com o Senhor aí onde você está. Fala isso com Ele. Fala: Senhor, eu quero, Deus. Não é se você merece, não é se você é digno. Fala para Ele: eu quero viver isso. Eu quero experimentar isso. Eu quero deixar de simplesmente conhecer a Tua verdade, ouvir a Tua verdade. Eu quero ser parte dela. Espírito Santo de Deus, move nesse lugar. Move nesse lugar, Senhor. Move nesse lugar. Fala com o Senhor, meu irmão. Não fica calado, não. Clama por Ele. Fala por Ele: Senhor, é isso que eu quero. Esse é o meu sonho, esse é o meu desejo. Oh,